gente, boa tarde, né? Para os que não me conhecem, eu sou a Andréa Alcântara, eu sou médica hematologista, atualmente sou diretora clínica, diretora de hematologia do Hemoce, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre hemocomponentes especiais, né? Dando continuidade à aula que a doutora Luciana já ministrou semana passada. E hoje nós vamos discutir alguns casos clínicos. Então, são 6 casos clínicos. Eu vou me reportar um pouco o que ela comentou semana passada para a gente discutir um pouco essa questão, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria só fazer uma reflexão a respeito de segurança transfusional, né? E frisar que sangue seguro é diferente de transfusão segura, né? Por quê? O sangue seguro é um produto, né? Resultado dos processos iniciais de produção do hemocomponente, que vai desde o recrutamento e seleção de doadores, né, até a obtenção do hemocomponente. E nós temos a segunda fase do processo transfusional, que, completo, junto com a produção do sangue, vai gerar um processo completo de segurança transfusional. E essa segunda parte é o que diz respeito à transfusão propriamente dita, né? Que envolve a indicação transfusional, envolve o acompanhamento e monitorização do paciente, a seleção de algumas condições especiais que as transfusões precisam ser realizadas. Tá? É importante a gente lembrar que nenhuma transfusão é isenta de risco. As reações transfusionais são os efeitos indesejáveis que ocorrem durante a transfusão ou após ela, e são relacionados à transfusão, e elas ocorrem em cerca de 3% dos pacientes que recebem transfusões. O desafio da hemoterapia, de quem trabalha com hemoterapia, é minimizar esse risco transfusional, porque naturalmente a transfusão de hemocomponentes é uma ferramenta terapêutica importante que possibilita a realização de inúmeros procedimentos médicos na medicina atualmente, né? E vamos falar um pouquinho da segunda parte da transfusão, do processo de transfusão, né? Eu vou falar aqui, entre aspas, de transfusão segura, né? Nós já estamos com o hemocomponente produzido com padrão de excelência, seguindo as melhores técnicas de sangue seguro, e vamos pensar como a gente pode minimizar o risco da transfusão, né? E eu acho que a primeira coisa é conhecer os riscos e os benefícios da transfusão e pensar sempre antes de indicar e de transfundir o paciente propriamente. Então, a primeira pergunta diz respeito a quando transfundir. Já houve aqui uma palestra de transfusão de uso racional de sangue, né, que foi discutido quando que está realmente indicada a transfusão. Toda transfusão mal indicada, o risco que o paciente corre com ela vai ser um risco que não se justifica, porque ele vai ser desproporcional ao benefício que aquela transfusão traria. Segundo, o que transfundir? A doutora Denise, quando ministrou a palestra dela de uso racional, também falou que hoje a gente trabalha na hemoterapia com terapia seletiva, né? E na hora de o que transfundir, a gente precisa também saber que o hemocomponente ele pode passar por modificações para que a gente tenha os chamados hemocomponentes com características especiais, que é o que a gente está discutindo hoje, e que também precisam ser bem indicados. E como transfundir, que é a importância da monitorização, do acompanhamento clínico, da documentação das reações transfusionais, e do conhecimento dessas reações, para que o processo todo seja seguro. As reações transfusionais, eu não vou me ater a isso, porque não é tema da nossa aula, mas elas podem ser imediatas e tardias, né? E quando a gente fala em minimizar o risco transfusional, passa por também a gente tentar avaliar como a gente pode minimizar essas reações transfusionais. As reações transfusionais imediatas, elas podem ser imunológicas ou não imunológicas. Quando a gente fala de modificação de hemocomponentes com características especiais, a gente fala, na maioria das vezes, em lidar com os hemocomponentes de maneira a minimizar o risco das reações transfusionais imunológicas. As reações transfusionais imediatas imunológicas são a reação hemolítica, a reação febril não hemolítica, a reação inflamatória, urticariforme, anafilática e o trale. Tem as não imunológicas também, que vocês estão vendo no slide aí ao lado, eu não vou me ater. E as reações transfusionais tardias. Eu coloquei em negrito aqui nos slides as reações transfusionais, tanto as imediatas quanto as tardias, que a utilização de hemocomponentes com características especiais pode interferir, ou seja, pode evitar ou pelo menos minimizar.
Tá? Então, a reação febril não hemolítica, a reação urticariforme ou alérgica, a reação inflamatória, a reação anafilática, a refratariedade à transfusão de plaqueta, a reação enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional, a imunomodulação, um pouquinho discutível, e nas reações transfusionais tardias, a transmissão de doenças infecciosas, que também pode ser minimizado esse risco utilizando os hemocomponentes especiais. Então, ao utilizar hemocomponentes com características especiais, a gente vai lidar principalmente com as características imunes, né, do hemocomponente. Então, a gente tem nos hemocomponentes sistemas de antígenos e anticorpos que estão envolvidos nessas reações transfusionais. Esses antígenos estão no plasma, nos leucócitos, nas hemácias e nas plaquetas. E os hemocomponentes especiais são exatamente hemocomponentes submetidos a alguns procedimentos para que essa exposição de antígenos e essas reações imunes que acontecem quando são expostos aos hemocomponentes, quando os pacientes são expostos aos hemocomponentes, sejam menores, sejam minimizadas. Aqui está um RT, aqui é a nossa RT do Hemoce. Ela tem um espaço, né, onde o médico, o prescritor, que solicita o hemocomponente, ele vai colocar que modificação do hemocomponente ou que hemocomponente especial ele deseja e justificar. Então, precisa conhecer, né? E agora a gente vai discutir um pouquinho com base nisso, né, só uma reflexão, os casos clínicos. Então, vou começar aqui com o caso clínico 1. É um paciente do sexo masculino de 52 anos, que tem um diagnóstico de telangiectasia hemorrágica hereditária há 1 ano. Na ocasião, estava investigando anemia ferropriva e fez o diagnóstico de telangiectasia hemorrágica hereditária. E ao longo desse primeiro ano, ele recebeu transfusão em 5 ocasiões. Nas 2 últimas, ele teve reação febril não hemolítica. Na segunda, ele recebeu pré-medicação com antitérmico, né, já que tinha tido uma reação febril não hemolítica, mesmo assim teve febre. Volta em consulta hoje e tem anemia sintomática, uma hemoglobina de 6,1, e o médico que o atendeu, sabendo que ele já tinha tido reação febril não hemolítica em 2 ocasiões, pediu 2 concentrados de hemácias e prescreveu um preparo, uma pré-medicação com dipirona e hidrocortisona. Aqui essa foto, esse slide só mostra para vocês um pouquinho as fotos da telangiectasia hemorrágica hereditária. É uma doença onde essas telangiectasias são encontradas na pele e podem ser encontradas ao longo do trato digestivo. É uma doença que pode ser grave porque o paciente sangra pelo trato digestivo. Faz anemias ferroprivas que a gente precisa muitas vezes manusear com transfusão e eles cursam com complicações tardias relacionadas às transfusões de repetição e naturalmente podem também ter complicações imediatas relacionadas às transfusões. Aqui vocês estão vendo a mucosa, né? E aqui a foto da endoscopia mostrando aí um esôfago com as telangiectasias. Então, continuando aqui, qual a conduta mais apropriada para o caso? Então, o médico pediu 2 concentrados de hemácia, paciente com anemia sintomática, hemoglobina de 6,1. Então, transfusão de 2 concentrados de hemácia com pré-medicação com dipirona e hidrocortisona, conforme o prescritor pediu. A transfusão de 2 concentrados de hemácias filtradas com pré-medicação, conforme solicitado. Aqui nós estamos acrescentando a filtração, o médico prescritor não pediu para que o hemocomponente fosse filtrado. Ou a transfusão de 1 concentrado de hemácias filtradas, 1 apenas, em lugar de 2, com reavaliação posterior, sem pré-medicação. Ou contraindicar a transfusão em regime ambulatorial, já que o paciente teve reação transfusional em 2 transfusões prévias, né? Então, vamos só discutir um pouquinho cada opção. Na primeira opção, a gente mantém a indicação de 2 concentrados de hemácia e mantém a pré-medicação com dipirona e hidrocortisona. Essa questão está errada. Eu vou até já colocar a resposta aqui. Primeiro, porque não tem indicação de fazer pré-medicação com corticóide para pacientes que tiveram reação febril não hemolítica, tá bom? Na letra B, também aqui, a gente mantém a transfusão de 2 concentrados de hemácia e aqui acrescenta a filtração e mantém a pré-medicação conforme indicado com dipirona e hidrocortisona. A pré-medicação com corticóide não está indicada nesse caso. A filtração está indicada, formalmente indicada, mas aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre os 2 concentrados de hemácia e eu aproveito para discutir também o uso racional de hemocomponentes aqui, já que a gente não pode fazer essas discussões de forma separada, né?
Então, o paciente tem hemoglobina de 6,1, é um paciente cronicamente anemiado, está com anemia sintomática. Qual é a melhor estratégia para esse paciente? É transfundir um concentrado de hemácia para a resolução sintomática e reavaliar posteriormente, né, para ver se ele vai precisar mesmo de transfusão de mais alguma coisa. Então, a resposta correta é a letra C, transfundir um concentrado de hemácias filtradas e reavaliar posteriormente o doente para ver se ele vai precisar de mais alguma coisa. Não é necessário pré-medicação, já que ele vai filtrar. E lembrando, frisando, que corticoide para reação febril não hemolítica nunca está indicado. Só antitérmico. A opção D, que é contraindicar a transfusão em regime ambulatorial, também não procede. Os pacientes que tiveram reação febril não hemolítica, eles podem continuar recebendo transfusão em regime ambulatorial sem que isso represente um erro, um fator de risco maior. A doutora Luciana já comentou na semana passada, eu vou só lembrando para quem não assistiu e para a gente trabalhar mais os conceitos, né, sobre reação febril não hemolítica. Aqui é uma reação mediada pelos leucócitos. Você tem aqui os leucócitos do doador, que no ambiente do receptor, o anticorpo do paciente interage com esses leucócitos, né, que são estranhos, tem um HLA diferente do ele. Esses leucócitos liberam citocinas inflamatórias, desencadeiam respostas imunes nos macrófagos do receptor, que liberam pirógenos endógenos e causam a febre. Os próprios leucócitos do doador também podem liberar esses pirógenos endógenos e o paciente tem febre. Tá? A incidência é de 0,5 para concentrados de hemácia, 0,5% a 30% concentrados de plaquetas, e a frequência é maior em pacientes multíparas ou pacientes cronicamente expostos à transfusão, pacientes politransfundidos. Sinais e sintomas: elevação da temperatura maior ou igual a 1 grau e 38 graus, o paciente pode se sentir mal, ter tremores e calafrios. A assistência aos pacientes com reação febril não hemolítica deve ser muito cuidadosa, embora ela não incite uma gravidade maior, porque muitas vezes a febre é a primeira manifestação de uma reação transfusional aguda mais grave. Então, todo paciente que tem febre durante a transfusão precisa que a transfusão seja suspensa e seja monitorizada. Eu não vou me ater a essa discussão, porque não é tema da nossa aula Manuseio das Reações Transfusionais, né? E a hemácia filtrada, que foi indicada para o nosso doente com 2 episódios de reação febril, né? É uma hemácia que a gente chama de concentrado de hemácia desleucocitado. Que o meu objetivo aqui é eliminar os antígenos leucocitários, já que são eles os responsáveis por incitar aquela cascata imunológica que causa a febre, né? É um procedimento que é realizado através de filtros específicos, que vão ser removidos os leucócitos. E o objetivo é ter um componente que no final tenha 5 vezes 10 a sexta leucócitos. É uma redução de 99% dos leucócitos que se apresentam no sangue total, que tem 2 a 3 vezes 10 a nona leucócitos. Tá bom? Aqui uma foto, né, que mostra os filtros na desleucocitação. É mais eficaz quando feito antes do armazenamento do hemocomponente e não altera o prazo de validade do hemocomponente. Então, qual é o racional de desleucocitar? Prevenir a reação febril não hemolítica, porque diminui a exposição aos antígenos dos leucócitos, faz a profilaxia da imunização leucocitária, tanto diminuindo as reações hemolíticas mediadas pelo HLA, quanto reduzindo a chance de refratariedade plaquetária em pacientes que vão ser cronicamente transfundidos e podem fazer anticorpos anti-HLA e desenvolver refratariedade plaquetária. E também pode ser utilizada a desleucocitação como alternativa para reduzir a transmissão de citomegalovírus, que é um vírus intracelular, quando a gente não dispõe da alternativa de transfundir hemocomponentes com sorologia negativa para CMV. Então, o nosso paciente tem indicação de desleucocitação porque ele tem história prévia de reação febril não hemolítica. Outros pacientes que podem ter indicação são pacientes que têm hemoglobinopatias, aplasia de medula, anemias hemolíticas hereditárias, pacientes que são politransfundidos ou têm perspectiva de entrar em regime de transfusão crônica, pacientes submetidos a transplante de medula, pacientes em hemodiálise por insuficiência renal crônica, que são candidatos a transplante renal, e num paciente onde eu estou querendo fazer a prevenção de refratariedade plaquetária, naquele paciente onde
eu vou transfundir plaqueta e tenho a perspectiva de que ele vá transfundir plaqueta várias vezes. As outras indicações dizem respeito à prevenção da transmissão de CMV. Então, em quem? Em paciente HIV, que tem sorologia para CMV negativa, em candidatos de transplante de medula ou de órgãos em que o doador e o receptor são CMV negativos, todas as transfusões intrauterinas, transfusões em gestantes que são CMV negativos ou que têm sorologia desconhecida para CMV, em todos os recém-nascidos prematuros, né, até abaixo de 28 semanas ou com baixo peso, 1.200 gramas, ou quando a mãe é negativa para CMV ou tem sorologia desconhecida. Então, vamos agora para o caso clínico 2. Tá? Então, é uma paciente do sexo feminino, gestante de 26 semanas, que deu entrada numa emergência com vômitos de difícil controle há cerca de 12 horas. E relata que há 2 horas ela começou a ter hematêmese, a vomitar sangue. Ela trazia consigo o cartão da gestante, onde tinha uma informação de que ela tem hiperemese gravídica, teve infecção urinária recente, tem um anti-HIV negativo, mas não tem outras informações a respeito das outras sorologias. Né? As demais sorologias continuam com resultado pendente. A avaliação clínica da paciente, ela chega na emergência com 140 de frequência cardíaca, hipotência, 8/4 de PA, descorada, sudoreica e consciente. Ela foi manuseada com expansão volêmica com cristalóides, estabilizou do ponto de vista hemodinâmico, mas continuou com hematêmese. Está indicado uma endoscopia digestiva alta. E os exames da admissão, quando ela chegou no hospital, chegam com hemoglobina de 5,2. E o médico que está atendendo solicitou a transfusão de 3 concentrados de hemácia. E aí, qual a conduta mais apropriada para o caso? Né? Então, a letra A, contraindicar a transfusão, já que a paciente estabilizou hemodinamicamente, né? Precisa transfundir? B, transfusão de 3 concentrados de hemácia, conforme solicitado pelo médico assistente. Transfusão de 3 concentrados de hemácias filtradas, então aqui a gente acrescentou um componente desleucocitado. E a transfusão de um concentrado de hemácias filtradas com reavaliação clínica posterior. A melhor alternativa aqui é a letra D. E nós vamos discutir por que não contraindicar a transfusão, né, uma gestante que, apesar de ter estabilizado hemodinamicamente, continua sangrando, tem uma indicação de realizar um procedimento. Então, realmente é uma indicação de transfusão que não pode ser contraindicada. A transfusão dos 3 concentrados de hemácia, conforme o médico assistente solicitou, ela vai cair em 2 pontos aqui que a gente precisa discutir. Precisa transfundir 3 concentrados de hemácia? Em que circunstância eu preciso transfundir 3 concentrados de hemácia? Uma paciente que, como já foi dito no caso clínico, estabilizou hemodinamicamente com os cristalóides. Né? E, na letra B ainda, sem nenhuma modificação desses hemocomponentes. Na letra C, 3 concentrados de hemácia, também não estão indicados, a priori ela tomar 3 concentrados de hemácia, embora a filtração esteja aqui bem indicada. E por que está bem indicada a filtração? A filtração está indicada porque ela é uma gestante que nos chega com cartão de gestante onde não consta a sorologia para a CMV. Então, a indicação formal dela fazer uso do concentrado de hemácias filtrados. E a indicação é que ela faça uso de um concentrado de hemácias com reavaliação posterior, né, para saber se ela vai de fato precisar de outros hemocomponentes. Só repetindo o slide para a gente fixar. Nas indicações de desleucocitação estão aqui a prevenção de transmissão de CMV. E a nossa paciente se encaixa como uma gestante com sorologia desconhecida para a CMV, indicação, portanto, de usar um hemocomponente desleucocitado. Tá bom? Agora, o caso clínico 3 é um caso de um recém-nascido de FMS. FMS é a paciente do caso 2, que nós já discutimos. Né? A mãe realizou endoscopia digestiva alta, teve um diagnóstico de síndrome de Mallory-Weiss, que é uma condição onde o esôfago sofre ulcerações de tanto o paciente vomitar, a mucosa do esôfago sofre lacerações e o paciente sangra. Ela permaneceu internada por 1 semana, mas depois desse prazo ela evoluiu com um quadro clínico de infecção urinária, com pielonefrite, que entrou em trabalho de parto prematuro e deu à luz a uma recém-nascida de 27 semanas, com 850 gramas.
A recém-nascida ficou grave, foi para a UTI, evoluiu com sepse e teve um sangramento do sistema nervoso central. Os prematuros, não raro, fazem sangramentos periventriculares e o hemograma estava com 33 mil plaquetas. O neonatologista que viu pediu transfusão de concentrado de plaquetas e não fez nenhuma ressalva lá na ART no tocante às modificações dos hemocomponentes. Né? Aqui uma foto que mostra a endoscopia no esôfago distal, vocês estão vendo a mucosa aqui lacerada, né? E ali uma foto esquemática mostrando as lacerações do esôfago que podem ocorrer depois de vômitos persistentes. Então, qual a conduta mais apropriada para esse caso? Para a recém-nascida, vejamos, a mãe teve a síndrome de Mello-Rivaz, precisou ficar internada, infectou, nasceu uma recém-nascida prematura grave, com 850 gramas, que está com plaquetopenia na UTI. Essa recém-nascida precisa tomar plaqueta. Qual a melhor plaqueta para ela? É uma transfusão de plaqueta filtrada, uma transfusão de plaqueta irradiada, transfusão de plaquetas não necessariamente com modificações não necessariamente especiais, como o médico pediu, ou uma transfusão de plaquetas filtradas e irradiadas. A resposta é a letra D, com transfusão de plaquetas filtradas e irradiadas. Por que a gente precisa filtrar e irradiar? Né? A nossa paciente, que no caso é a bebê, né, o recém-nascido, ela se enquadra em duas indicações. Né? Ela é um recém-nascido de baixo peso e prematura e filha de uma mãe de sorologia para CMV desconhecida. Então, precisa fazer leucorredução, precisa ser plaqueta filtrada. E a irradiação, né? O que é a irradiação? A gente irradia o hemocomponente quando a gente quer depletar linfócito desse hemocomponente. Para quê? Para prevenir a doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transfusional. É uma doença mediada por linfócito, onde o linfócito do doador, o linfócito do hemocomponente, sofre replicação, sofre expansão clonal no receptor, porque o receptor está de alguma forma imunossuprimido e não tem um sistema imune capaz de fazer frente a essa proliferação desses linfócitos. O linfócito doador reconhece, né, os antígenos do receptor como estranhos e desencadeia uma reação grave que tem letalidade superior a 90%. Como é que se irradia? Né? Se irradia quem? Os hemocomponentes celulares. Né? Então, plaqueta e hemácia, você submete a uma irradiação gama na dose de 25 grays para garantir que os linfócitos ali não vão se multiplicar, não vão se expandir no receptor. Pode ser feito a qualquer momento antes da transfusão e uma vez irradiado, o hemocomponente tem uma diminuição do tempo de validade para 28 dias. Quando é que está indicada a irradiação de hemocomponentes? Em todas as transfusões intrauterinas, porque o recém-nascido, no caso o feto, ele é tido como um imunossuprimido, não tem o sistema imune suficientemente maduro para fazer frente a esses linfócitos do doador. Nos recém-nascidos prematuros, com até 30 semanas e com baixo peso, menor que 1,5, alguns trabalhos sugerem 28 semanas e 1,2 quilos. Nos portadores de imunodeficiência celular congênita, desculpa, saiu aqui em vermelho, mas não tem, né? A priori não. Nos pacientes submetidos a transplante alogênico de medula, nos pacientes candidatos ou submetidos a transplante autólogo de medula óssea, esses 7 dias antes da coleta de célula-tronco e até 6 meses após. Nos pacientes com linfoma de Hodgkin e nos pacientes tratados com análogos de purina, que é a fludarabina, a cladribina. Nos pacientes com linfoma de Hodgkin e nos pacientes que têm aplasia de medula e usam imunossupressores. Veja, não apenas ter aplasia de medula e estar em uso de terapia imunossupressora. E também pode estar indicado no receptor de concentrado de plaquetas HLA compatíveis ou sempre que o receptor da plaqueta tiver algum grau de parentesco com o doador. Essas indicações a doutora Luciana já discutiu na semana passada, né? Eu estou citando, insisto, para que a gente possa de novo relembrar e sedimentar esse conhecimento, que o caso clínico ajuda, né, a fazer uma ligação com o que foi dado na aula teórica da semana passada. Vamos aí para o caso clínico 4. É um paciente do sexo masculino de 21 anos, que tem um diagnóstico de aplasia medular, com pancitopenia grave, dependente de transfusão de concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas.
não tem doador para transplante de medula, doador relacionado, doador na família, e realizou há um mês um tratamento imunossupressor com imunoglobulina antitimocítica. Depois de fazer, ele segue o protocolo usando 2 imunossupressores, corticoide, que é a prednisona, e a ciclosporina. E agora ele passa em consulta com neutropenia febril, e um hemograma revelando 18.000 plaquetas. Foi indicada a transfusão profilática de plaquetas para o paciente. O médico assistente solicitou a transfusão de 1 unidade de plaquetas por aférese filtradas. E ele insiste que só quer transfundir a aférese, não aceita plaqueta randômica, não aceita plaqueta de Buff-Coat, porque o paciente tem perspectiva de receber mais e mais transfusão de plaquetas ou de se encontrar um doador ser submetido a transplante de medula, e ele tem medo que o paciente desenvolva refratariedade plaquetária se exposto a um produto plaquetário com múltiplos doadores. Então, aí é um caso que o hemoterapeuta precisa intervir, entrou em contato com o médico prescritor e faz a seguinte sugestão. Então, letra A, ele concordou com a prescrição, né, do concentrado de plaqueta por aférese. Como não tinha aférese disponível no momento, ele sugeriu que se aguardasse a disponibilidade de plaquetas por aférese, já que ele também considerava que o risco de alimunização e refratariedade plaquetária era muito alto. Segunda alternativa, o hemoterapeuta sugeriu que as plaquetas fossem, além de filtradas, irradiadas, e concordou em aguardar a disponibilidade da aférese. Na terceira alternativa, o hemoterapeuta tentou convencer o médico assistente a não realizar a transfusão, uma vez que o paciente está estável, não está sangrando, e não tem plaquetas abaixo de 10.000, que seria a indicação de plaquetas, de transfusão de plaquetas no paciente estável, sem sangramento. Na letra D, o hemoterapeuta sugeriu que as plaquetas fossem irradiadas, além de filtradas, e apontou para o médico assistente as evidências que permitem que esse paciente use plaqueta randômica ou plaqueta por Buff-Coat, se assim estiver indicado, sem que isso comprometa a produtividade, o resultado da transfusão. A resposta é a letra D, né? Então, aguardar a disponibilidade de plaquetas por aférese, que é da alternativa da letra A, num paciente com 18.000 plaquetas, neutropênico febril, não é prudente. Um paciente com febre, infectado, ele precisa ser transfundido com níveis de plaqueta abaixo de 20.000. Né? Abaixo de 10.000 se ele não tivesse com febre. Na letra B, ele sugeriu que a plaqueta fosse irradiada, que é uma sugestão realmente que procede, uma vez que trata-se de um paciente com aplasia de medula, a gente viu nos slides anteriores, que está em uso de imunossupressor. Então, além da indicação de desleucocitação, de filtração, tem também a indicação de irradiação. Mas aguardar a aférese não parece ser uma alternativa razoável. A letra C eu já comentei, e a letra D eu coloquei esse caso para a gente comentar um pouquinho e desfazer um mito, que é de que se eu não quero alimunizar, eu tenho que dar plaqueta por aférese, né? E já existem trabalhos mostrando que mais importante do que o tipo de plaqueta que você vai dar é a desleucocitação da plaqueta. Então, o que tem impacto na redução da refratariedade plaquetária não é se é por aférese ou se é um Buff-Coat, por exemplo. É se esse hemocomponente está adequadamente leucorreduzido. Então, se o paciente tem indicação de transfusão de plaqueta e você tem um Buff-Coat desleucocitado, esse Buff-Coat não vai submeter o paciente a um maior risco de desenvolver refratariedade plaquetária e nem vai comprometer o incremento plaquetário dessa transfusão. Então, o caso clínico 5, eu estou indo muito rápido, tá tudo bem? O caso clínico 5 é um paciente do sexo masculino de 46 anos, tem um diagnóstico de linfoma não Hodgkin, com anemia sintomática já desde o diagnóstico, que foi agravada pela quimioterapia e passa em consulta com anemia sintomática com hemoglobina de 6,5. Indicada a transfusão de concentrados de hemácia, e durante a transfusão ele teve uma reação urticariforme leve, teve pápulas em face, que foi manuseado como uma reação alérgica leve à transfusão, com antihistamínico, e o paciente ficou bem. Na consulta seguinte, ele teve de novo indicação de transfusão de concentrado de hemácias. Recebeu pré-medicação com antihistamínicos, mas cerca de 15 minutos depois ele evoluiu de novo com o quadro urticariforme, dessa vez mais disseminado,
e seguido de broncoespasmo moderado e hipotensão. Fez o diagnóstico de uma reação alérgica grave à transfusão e a gente precisa saber, o paciente ficou bem, foi bem assistido. Aí entra naquele slide lá que eu mostrei, né, de transfusão segura, então é importante essa fase final, que é a administração do hemocomponente, o acompanhamento da transfusão, reconhecimento de complicações e manuseio. Ele ficou bem, mas a gente agora precisa pensar qual vai ser a recomendação para a transfusão seguinte, já que esse é um paciente que tem uma perspectiva de ser transfundido outras vezes, né? Então, concentrado de hemácias filtrados. Letra B, concentrado de hemácias irradiados. Letra C, pré-medicação com antihistamínicos mais corticosteroides. Ou letra D, concentrado de hemácias lavados. A resposta é concentrado de hemácias lavadas, né? Esse paciente tem uma indicação formal de receber concentrado de hemácias lavadas. Ele teve uma reação anafilática, uma reação alérgica grave à transfusão. A letra A, né? Concentrado de hemácias filtradas. Esse paciente é um paciente que muito provavelmente já deve estar recebendo concentrado de hemácia filtrada, porque é um paciente com perspectiva de ser cronicamente transfundido. E, comumente, esses pacientes acabam recebendo mesmo componentes desleucocitados. Irradiados, nesse contexto clínico, ele não tem indicação. E a pré-medicação com antihistamínico e corticoide, ela não basta para um paciente que tem antecedente de uma reação alérgica grave, na verdade, uma reação anafilática. Tem que ser lavado o hemocomponente. E qual é a principal desvantagem de usar um hemocomponente lavado? Né? O hemocomponente lavado, é um sistema aberto. O paciente, você abre o sistema e coloca a solução salina, solução isotônica de cloreto de sódio, para eliminar a maior quantidade possível de plasma. Porque o objetivo na lavagem, quando eu desleucocito, eu quero tirar antígeno leucocitário. Quando eu submeto a lavagem, o hemocomponente, eu quero tirar os antígenos plasmáticos. Então, eu tento tirar o máximo de plasma que eu puder. Né? Então, abre o sistema. Quando abre o sistema, mesmo utilizando o sistema de fluxo laminar, você aumenta o risco de infecção bacteriana. Né? Então, aumenta o risco de infecção bacteriana e diminui a vida útil do hemocomponente que tem que ser usado nas próximas 24 horas. Tá? E quem são os pacientes que estão indicados usar hemocomponentes lavados? São os pacientes com deficiência de IgA ou que têm história de reação anafilática em transfusões anteriores, ou pacientes que tiveram reações alérgicas graves. Eu fiz aqui uma pergunta no final, que investigação poderia ser feita, está errado aqui, neste paciente? Uma investigação que poderia ser feita seria a dosagem de IgA, para saber se ele é um paciente que tem deficiência de IgA e por isso fez uma reação anafilática ao IgA no plasma do hemocomponente que ele estava recebendo. Uma alternativa ao concentrado de hemácias lavadas é dar hemocomponentes deficientes em IgA, que não estão disponíveis na maioria dos hemocentros. E só uma observação que eu acho que é importante, que está aqui no slide, vocês estão vendo, que se o objetivo é reduzir leucócitos, nunca indicar lavagem. Para desleucocitar, é filtração. Né? Lavar, você reduz plasma. Tá bom? E aí, nós vamos para o caso clínico 6, que é o último, né? Uma paciente do sexo feminino, de 3 anos, que fez um diagnóstico de doença falciforme há pouco tempo, aos 2 anos, por um quadro de dactilite. Ela nunca recebeu transfusão, mas evoluiu com um quadro de dor abdominal e piora aguda da anemia. Eu não coloquei aqui uma foto de dactilite. Até pensei, mas enfim. A menina evoluiu com um quadro de dor abdominal aguda, ficou muito descorada, procurou assistência médica e foi internada com esplenomegalia, um diagnóstico de sequestro esplênico, que é uma complicação comum na primeira infância nos pacientes com doença falciforme. Né? Comum e grave, potencialmente fatal. Eles fazem sequestro de sangue no baço, o baço fica enorme e eles às vezes morrem de choque hipovolêmico. Tá? Então ela chegou com 3,5 de hemoglobina no hospital, taquicárdica, hipotensa, e foi indicada a transfusão de concentrado de hemácias para estabilizar e fazer esplenectomia, que é o tratamento de escolha para a crise de sequestro esplênico. Que tipo de hemocomponente está indicado nesse caso?
Né? Então, concentrado de hemácias filtrados, concentrado de hemácias irradiados, concentrado de hemácias filtrados e fenotipados, ou não são necessários nenhum cuidado especial com os hemocomponentes, já que é uma criança e nunca foi transfundida. Né? A resposta é a letra C. A menina tem doença falciforme, apesar de ser uma criança e nunca ter recebido transfusão. Então, ela tem indicação de receber hemocomponente filtrado. A gente viu lá nas indicações de hemocomponentes desleucocitados, né, filtrados, as hemoglobinopatias e as anemias hemolíticas hereditárias são indicações formais de desleucocitação. E ela tem indicação também de receber hemocomponente fenotipado. Não precisa ser irradiado. E o que é a fenotipagem eritrocitária? Né? Quando você determina os antígenos das hemácias além do sistema ABO e do sistema RH. Quando é que está indicado a fenotipagem profilática dos pacientes? Nos receptores do sexo feminino em idade fértil, que tem um pai negativo, eles devem receber concentrados de hemácias QEL negativo. E os pacientes que não apresentam nenhum anticorpo eritrocitário, mas que estão ou que têm perspectiva de entrar em regime de transfusão crônica, esses pacientes têm indicação de utilizar o concentrado de hemácias fenotipados, principalmente para os sistemas mais imunogênicos, que são RH, QEL, DUF, KID e MNS. Então, a nossa paciente, ela tem doença falciforme, é uma paciente que vai, ao longo da vida, receber muitas transfusões de concentrados de hemácia e vai desenvolver inúmeras complicações secundárias à transfusão, tanto imediatas quanto tardias, né? Desde reações febris não hemolíticas até sobrecarga de ferro por excesso de transfusão ao longo da vida. Então, você começa desde o início a utilizar um hemocomponente que minimize o máximo possível os riscos relacionados à transfusão, que é aquela reflexão que eu fiz no começo da aula. Nosso objetivo é minimizar o risco, né? As indicações de fenotipagem de hemácias pós-sensibilização são receptores que têm um PI já positivo. Eles devem sempre realizar a transfusão de concentrados de hemácia com um antígeno negativo para o anticorpo que foi identificado. Né? Isso aí. Lembrando que o PI pode negativar depois de uns 3 meses. Mais da metade dos PIs negativo. Então, mesmo que o PI seja negativo, um paciente que recebeu concentrado de hemácia fenotipado pós-sensibilização, porque tinha um anticorpo identificado, você tem sempre que respeitar a presença desse anticorpo, mesmo que numa transfusão 6 meses depois o PI venha negativo. O registro desse anticorpo identificado deve estar acessível no hemocentro para que o paciente não seja de novo exposto àquele antígeno. E é recomendável a realização de fenotipagem para os antígenos mais imunogênicos do sistema RH. É grande, é pequeno, ser grande, ser pequeno e QEL. Bom, eu acho que era isso. Né? A gente, com esses 6 casos, eu acho que a gente discutiu, né, as principais modificações dos hemocomponentes aí, que é a desleucocitação, revendo, irradiação, fenotipagem e lavagem. Tá? É uma continuação da aula passada, como eu já falei, e aí eu estou aberta às perguntas ou às dúvidas que vocês eventualmente tenham. Bom, muito obrigada. Ok. Bom, por enquanto aqui não tem nenhuma pergunta, né? Tá algumas pessoas digitando. Eu gostaria aqui de só agradecer, né? E a participação aqui de quem está nos assistindo, né? Tem o João Vitor, né? João Vitor, acho, da Faculdade de Medicina de Barbalha, o Hemocentro do Crato, o Núcleo Transfusional do JF, o Hemócio Fortaleza, a Agência Transfusional do ICC, né? Jamile, da Agência Transfusional do Albert Sabin também, né?
a Velma, do Núcleo Transfusional do IJF, e o João Vitor, que é lá de Barbalha, a Faculdade de Medicina, né? Bom, a gente continua com essas palestras, com o ciclo de palestras, sempre às quintas-feiras à tarde, né? No mesmo horário, 2 horas da tarde. Eu peço que divulguem, né? A intenção é o maior número de pessoas possível realmente assistindo, né? E agradecer mais uma vez. Queria... Eu acho que nenhuma dúvida, ninguém tem nenhuma dúvida. Quinta-feira que vem, dia 5 de maio. Dia 5 de maio será a transfusão em recém-nascidos, né? Quem vai ministrar? Doutora Ana Paula Constâncio, que é médica, neonatologista e hemoterapeuta, tá bom? Bom, eu estou com uma pergunta aqui, Dr. Franklin, do Emoce, né, da sede. Plaqueta por aférese são melhores que plaquetas por Buff-Coat ou randômica? Não, né? Eu até nem trouxe o artigo, mas existe um trabalho publicado, que foi publicado no New England já há alguns anos, que mostra que a melhor plaqueta é a plaqueta mais desleucocitada. Então, se eu tenho plaqueta por aférese, ou Buff-Coat plaqueta, ou plaqueta randômica, se eu garanto que o processo de desleucocitação torna essas plaquetas semelhantes do ponto de vista de desleucocitação, eu posso, de acordo com os trabalhos publicados, transfundir tranquilamente, sem que haja comprometimento no que diz respeito ao rendimento plaquetário e ao desenvolvimento de uma posterior refratariedade plaquetária. Esse mesmo trabalho comenta o risco de infecção, né? Porque a gente intui, assim, meio intuitivamente, que se eu exponho a um doador, eu vou expor a um risco menor de infecção do que se eu expuser a um Buff-Coat ou a plaquetas randômicas. Mas também não foi demonstrado que o risco de infecções relacionadas à transfusão é aumentado se eu transfundir um paciente com plaquetas randômicas ou com plaquetas por Buff-Coat, por exemplo, em lugar de aférese, desde que, friso, essas plaquetas sejam adequadamente desleucocitadas. Bom, aí tem outra pergunta aqui, a respeito da prescrição de plaquetas de 8 em 8 horas, né? Não tem indicação... Bom, discutir transfusão de plaqueta é assim, a gente tem 2 maneiras de transfusão de plaqueta. Uma é a transfusão terapêutica e outra é a transfusão profilática, né? Se eu vou transfundir plaqueta e o paciente está sangrando, é transfusão terapêutica. Naturalmente, esse paciente vai ter plaquetopenia, contagem de plaqueta baixas. Então, eu não tenho um trigger, um limiar para transfundir. Ele pode estar com 45 mil plaquetas e estar sangrando. Eu tenho sempre que descartar outras causas de sangramento. Às vezes, a causa é anatômica, é um pós-operatório, tem um vaso aberto, a hemostasia não foi apropriada, e a plaqueta está entrando aí como mais um fator. Mas, enfim, transfusão terapêutica de plaquetas. Não tem indicação nenhuma de fazer transfusão de plaquetas de 8 em 8 horas. Eu vou indicar transfusão terapêutica de plaquetas agora para um paciente que está sangrando. Eu não tenho como prever, né, uma prescrição como eu prevejo um horário, por exemplo, de um antibiótico ou de uma medicação. Eu transfundo a plaqueta, observo o paciente clinicamente e a nova indicação de plaquetas vai ser baseada na evolução clínica, né, no descarte de outras causas de sangramento, em avaliação laboratorial, se necessário for. No regime de transfusão profilática, aí é mais grave ainda você transfundir plaqueta de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas, ou até de 24 em 24 horas, que seja, num paciente que está em regime de transfusão profilática. O regime de transfusão profilática é uma transfusão onde o paciente não está sangrando, mas ele está numa condição de elevado risco de transfusão. De sangramento, desculpa. Então, quando é que está indicado? Nos pacientes estáveis, paciente pós-quimioterapia ou pós-transplante de medula, por exemplo,
plaquetas acima de 10 mil, o paciente não precisa receber transfusão profilática. De maneira nenhuma, menos ainda em regime de horário. Nos pacientes que têm febre ou sinais clínicos de instabilidade de qualquer natureza, de infecção, esses pacientes, o limiar que a gente utiliza é 20 mil. Então, transfunde o paciente quando ele tem plaqueta abaixo de 20 mil. Aí você transfunde o hemocomponente de plaqueta, seja ele qual for, o que estiver disponível, porque uma coisa que a gente tem que pensar, tomar cuidado para eu não estar me estendendo, é que se a minha transfusão de plaqueta está realmente indicada, eu não posso comprometer o paciente, colocar o paciente em risco de não tomar plaqueta, porque eu não tenho um hemocomponente que eu considero o melhor hemocomponente, né? Até porque as evidências são claras que se está desleucocitado não faz diferença, tá bom? Acho que eu respondi. Aqui tem outra pergunta. A transfusão de plaquetas com paciente com febre é contraindicado? Bom, o ideal nenhuma transfusão, idealmente, deve ser iniciada com o paciente tomando febre, não só plaqueta, tendo febre, desculpa. Não só plaquetas, mas também hemácia. Então, a recomendação é você controlar a febre. Isso é extremamente comum nos pacientes que vão tomar plaquetas, especificamente, porque o paciente que recebe transfusão de plaqueta, em geral, o paciente pós-quimioterapia ou pós-transplante, que tem uma doença grave, está na UTI, que tem intercorrências infecciosas. Então, a recomendação é o controle da febre e só depois iniciar o hemocomponente, seja ele qual for. Tá. Aqui tem uma pergunta sobre a filtração de hemácias em pacientes renais crônicos em regime de hemodiálise, né? Se é obrigatório. Bom, eu vou responder com base até onde os meus conhecimentos alcançam, né? Se esse paciente renal crônico está em perspectiva de transplante de rim, ele tem indicação de receber, sim, hemocomponente filtrado, né? Caso contrário, tem que ser particularizado. Ele não tem uma indicação formal de um hemocomponente ser filtrado. Uma coisa que precisa ser considerada é que o paciente renal crônico que está recebendo concentrado de hemácias, ele, com frequência, é um paciente que tem perspectiva de ser cronicamente transfundido. Então, ele é um paciente de risco para desenvolvimento de anticorpos anti-HLA. Então, essa discussão sobre desleucocitar todo paciente de risco é uma discussão bem ampla, né? Acho que não é obrigatório, vai depender da disponibilidade de cada serviço. Não é uma coisa grave não transfundir hemocomponente sem desleucocitar nesses pacientes hemodiálise. Não é uma indicação formal. Agora, se você dispõe do concentrado de hemácia desleucocitado num paciente renal crônico com perspectiva de ser cronicamente transfundido, seria, digamos, recomendável, mas não obrigatório. Essa aqui a pergunta é porque nós estamos com um pequeno probleminha aqui na transmissão das perguntas pelo chat. A pergunta é se a transfusão de plaquetas em paciente com febre é contraindicado. Essa pergunta eu cheguei a receber, né, e já respondi. Tem mais alguma pergunta? Não. Bom, eu acho que é isso, né? Muito obrigada pela atenção. Eu queria parabenizar também a todo mundo que está aí participando e fazendo valer. Essa aula vai ficar disponível dentro de uma semana aproximadamente. Ela deve estar disponível no site do EMOS. Se você entra lá em Ensino e Pesquisa e tem como ciclo de palestras, né? E tem todas as aulas desde o começo, elas estão ficando disponíveis. Essa semana que vem já deve estar disponível aí para vocês. E muito obrigada e uma boa tarde.